E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Criatório Pestana. Eu sou Vinícius Pestana e falo aqui de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Pessoal, como vocês sabem, nós temos uma criação aqui de galinhas ornamentais. Ah, você não sabia disso? Então você é novo aqui no canal? Poxa vida, seja muito bem-vindo! Pessoal, nós temos aqui então uma criação de galinhas ornamentais. O que é isso, Vinícius? Só conheço galinha caipira, nunca ouvi falar de galinha ornamental. Galinhas ornamentais são galinhas que têm mais de uma aptidão, seja ela para postura, carne e além de ser muito bonitas. Esse vídeo eu não vou mostrar todas as galinhas, mas eu vou te mostrar algumas raças que nós temos para você ter uma noção do que é uma galinha ornamental. Então aqui a gente tem a raça sedosa. Olha só que coisa linda, gente. Nem parece que ela tem pena, né? E sim pelos. Então para você que está chegando agora, essas são as sedosas. Nós temos aqui no criatório 9 cores de sedosa. Então se você quer conhecer, por favor, seja muito bem-vindo e dê uma olhadinha no canal para você conhecer essas raças. Aqui uma outra raça que nós temos, Lackenwälder. Lackenwälder é uma raça alemã. Olha só que linda. Aqui nós temos a polonesa, que chama bastante atenção por esses topetes maravilhosos. E as polonesas nós também temos outras cores. E agora a gente também tem umas galinhas de peso, que são as bramas. As bramas são aves bem grandes, robustas. Olha só. Se você ficou curioso para conhecer essas aves, assista esse vídeo até o final, mas depois você volta para conhecer esses animais e siga a gente no Instagram. Lá tem muita foto dos animais que a gente cria e das aves também. Então se você quer conhecer os nossos animais, as nossas aves, corre lá pro Instagram. Outros vídeos que a gente tem postando aqui, mostrando todas as nossas aves e fique por dentro de todos os animais que nós temos. Pessoal, mas sem enrolação, vamos falar sobre o tema do vídeo. As 4 principais estruturas que nós precisamos ter para um criatório. Você quer ter só um galinheiro? Eu posso ter só um galinheiro, Vinícius? Pode, sabendo que no caso de uma criação como a minha aqui, onde eu separo os animais por raça e por cor, é importante a gente ter pelo menos 4 estruturas, tá? E essas estruturas são, anota aí, hein, para você não esquecer. O matrizeiro, que são essas baias aqui, são para as matrizes, para os reprodutores. A gente pode chamar de matrizeiro ou baia de reprodução, correto? A gente precisa também de uma baia de recria, que eu vou mostrar qual que é a mesma baia, mas eu tenho um espaço próprio para recria, tá? Um espaço para os pintinhos, né, que a gente pode chamar de maternidade, e também uma UTI, né? A UTI seria um lugar reservado que a gente pode colocar os animais quando estão doentes ou quando estão de quarentena. Galinha faz quarentena? Faz quarentena. Tem que fazer pelo menos, né? Elas mesmo não fazem, nós temos que colocar elas de quarentena. Então assim, vocês vão entender tudo isso pouco a pouco. Vamos lá para a gente conhecer e entender as necessidades dessas 4 estruturas básicas e o porquê delas. Bom, então aqui eu posso dizer que nós temos 20 matrizeiros, tá? Então são 20 baias, onde elas são usadas para reprodução. E cada baia, nós temos aqui uma raça e uma cor, né? Então aqui tem sedosa Pint, não tem outra cor. Aqui só tem a sedosa lavanda, aqui só tem a sedosa barrada, a azul, branca e assim por diante. Essa estrutura, ela precisa ser fechada e sem acesso a outras aves. Por quê? A gente não pode correr o risco dessa ave se reproduzir com outras, né? Que ela cruze com outras aves. Assim, fazendo com que a gente perca o padrão racial, né, dessa raça específica. Então aqui no caso a gente tem a polonesa preta de topete branco. Ela não poderia se misturar com a polonesa camurça, mesmo sendo da mesma raça. Isso faria com que a gente tivesse uma cor aleatória, uma cor nova, e a gente perdesse as características básicas da cor. Bacana? Mas falando sobre a estrutura do matrizeiro, aqui no caso a gente usa uma baia, tá? Que ela tem 1,5 de frente por 2 metros de profundidade, 2,10 de altura. A frente dela é toda fechadinha de tela para que a gente não tenha nenhum tipo de acesso de invasores. E esses invasores seriam animais silvestres, né? Como pardais, que poderiam trazer carrapatos aqui para nossa criação. Não tem acesso a ratos, que também poderiam trazer algumas doenças, e piolhos, né? Então ela é toda fechada. Lá dentro eles têm o comedouro, o bebedouro, teria que ter um puleiro e também um ninho.
tá? No caso aqui nós ainda estamos em construção, então ainda falta colocar, né, um puleiro e um ninho. Isso é o básico para um matrizeiro. Bom, então nesse matrizeiro a gente vai ter esses itens, né, que são importantes para a reprodução. E aí vão lá dentro o macho adulto e as fêmeas ou a fêmea adulta, tá bom? Aqui é onde vai acontecer o quê? A reprodução e a colocação de ovos. É daqui que você vai colher. O próximo item, né, a próxima estrutura que a gente precisaria é uma baia de recria. E essa baia de recria é onde vão os franguinhos maiores, tá? Então, o pintinho nasceu, foi para a maternidade e veio para a recria. Vamos conhecer a recria aqui. É uma baia, mas que eu deixei reservada só para pintinhos. Por que é importante deixar uma baia só para pintinhos? É aqui que eles vão se desenvolver, é aqui que eles vão crescer pouco a pouco. Então, não é interessante que esses animais cresçam junto com aves adultas, até porque a ração é diferente, a alimentação tem outras exigências, né? E também são animais mais sensíveis. Eles não poderiam ficar juntos até por questão de segurança. Eu tenho aqui essa baia em L, que é onde eu coloco essa gaiola, onde tem esses pintinhos, né? Então aqui é a nossa baia de recria. Aqui solto a gente tem também uma gaiola com bastante angolas. Vocês podem perceber que a gaiola está aberta, mas elas não saem na hora de dormir. Então elas ficam durante o dia soltas e na hora de dormir elas ficam ali todas amontoadinhas, tá? Mas a gaiola está totalmente solta e aberta para que elas possam se locomover aqui pelo espaço, tá? Então a baia de recria, ela tem basicamente as mesmas necessidades de uma baia de reprodução, só não é necessário um ninho, né? Aqui no caso eu uso uma gaiola, e essa gaiola ela é bem fácil, porque ela tem os comedouros nas laterais, um bebedouro automático, olha lá, então eu não preciso me preocupar com a quantidade de água, elas vão ter água aqui por bastante tempo, claro, a gente sempre vai fazendo a troca. E aqui no caso a gente também tem uma baia de recria, tá? Que aí são para os frangos maiores. Então eles não ficam, percebam aqui que eu tenho várias cores, porque eles ainda não estão se reproduzindo. Então essa também é uma baia de recria. Mas eu preciso, Vinícius, criar em mais baias, eu já não tenho muita baia. Se eu pegar uma só para franguinhos, eu vou perder espaço. Bom, então você pode usar uma gaiola ou um viveiro daquele que eu mostrei ali para recria. O importante é, não deixe esses franguinhos soltos com os outros, independente da raça que você esteja criando. Até porque a alimentação deles é totalmente diferente dos adultos. Eles têm necessidades diferentes, né? Eu já estou fechando aqui e finalizando essa parte aqui embaixo, porque as nossas próximas duas estruturas não ficam aqui dentro, tá? As duas estruturas que faltam são a nossa UTI, tá? E a nossa maternidade. Eu já vou falar da UTI, tá? A UTI seria um lugar bem reservado e longe das matrizes dos franguinhos, que nós vamos fazer a quarentena. O que é a quarentena de galinhas, Vinícius? Quando a gente compra galinhas novas, a gente precisa separar esses animais por pelo menos 2, 3 semanas, para que a gente possa ver se eles não vão desenvolver nenhum tipo de doença, se eles não estão contaminados com algum tipo de vírus que vai comprometer a nossa criação. Toda vez que a gente compra esses animais, por mais que eles aparentam estar bem, às vezes quando eles mudam de ambiente, eles vão desenvolver, né, alguma doença que aonde eles estavam imunes. Mas aqui, né, tem outras bactérias que eles não tinham contato antes. Então é importante fazer essa quarentena e que essa quarentena, essa UTI seja longe das aves adultas, porque caso ela desenvolva algum tipo de doença, ela não vai passar, né, para as nossas aves. Então aqui, graças a Deus, eu não tenho nenhuma ave que está em quarentena, nenhuma ave que está doente. E aí como que eu faço? Eu pego gaiolas gaiolas mesmo, coloco num canto e as aves ficam ali isoladas, tá? Então eu não tenho aqui para mostrar para vocês uma UTI, ainda bem, mas entendo que é um espaço reservado e longe das suas galinhas, tá? Então no caso o nosso galinheiro tá aqui, as aves que estariam de quarentena estão aqui, bem longe delas, tá? É bem importante que elas estejam longes. Então a UTI você pode fazer da maneira que você queira, seja uma baia, seja uma sequência de gaiolas, né? Que seja longe, ok? Bom, e agora a gente chega na maternidade. Pessoal, a maternidade, né, é uma estrutura onde a gente vai receber os pintinhos. Então aqui no caso a gente tem uma criadeira, que já são esses pintinhos de peru. Olha só que lindo, gente. Aqui tem peru bourbon red, peru lavanda. E essa estrutura aqui é
é onde eles vão ficar até eles saírem da lâmpada. Perceba que aqui a gente tem um espaço para colocar a lâmpada, eles já estão fora da lâmpada, né? E aqui a gente chama de maternidade, porque são os pintinhos que estão na fase crítica, na fase mais sensível. Então aqui eles têm acesso à ração, acesso à água, acesso ao aquecimento, que é o que eles precisam para se desenvolver bem. E principalmente o chãozinho de tela, que eu já falei em outros vídeos, da importância, né, deles criarem essa imunidade primeiro, antes de estarem em contato com as fezes, tá? Que aí é quando eles estão soltos. Às vezes parece besteira, né, a gente falar sobre esse contato com as fezes, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a possibilidade de uma ave que está solta na natureza pisar em cima das suas próprias fezes? É bem difícil, não é? Por quê? Ela está solta, então ela vai conseguir se movimentar por um longo espaço e raramente ela vai pisar em cima das suas próprias fezes. Então é importante a gente tentar ter essa noção e esse pensamento de como seria na natureza. Então no caso, se ela está num espaço pequeno, ela vai estar em contato maior com suas fezes. Isso não é interessante para nenhum animal. Então a gente tem que manter esses espaços bem limpos e no caso dos pintinhos, 3 vezes, 5 vezes mais limpos, porque eles estão numa fase crítica, né? Que é uma fase inicial, né? Nós chamamos dessa fase inicial. Ele está tendo contato com o mundo, ele está tendo contato com as bactérias agora. Então se a gente já coloca ele em um lugar muito sujo, ele vai estranhar, ele vai sentir, ele vai ficar doente, né? Então pouco a pouco a gente vai colocando ele em espaços diferentes e vai dando esse contato aos poucos, para que o corpo dele vá acompanhando, né, numa maneira crescente, esse contato com o mundo externo, com as fezes, com as bactérias e vírus, que é importante, tá? Não adianta eu falar para vocês, criem seus animais livres de doenças. Não tem como, gente, eles precisam entrar em contato, assim como a gente precisa estar em contato com vírus e bactérias para que o nosso corpo crie resistência, né? Eles também precisam. Já tenho anotado aí quais são as 4 estruturas principais para iniciar uma criação. Percebam que quando eu falo estrutura, eu estava falando de uma gaiola que estava isolada, de uma outra gaiola que estava isolada, de uma estrutura de fato que seria um matrizeiro e a recria. Então é importante você saber que você não vai precisar gastar muito, você só precisa ter esses 4 locais, essas 4 gaiolas, esses 4 viveiros, como você quiser fazer. Mas é importante que você tenha um espaço então para os pintinhos que estão nascendo, outros para os franguinhos que estão crescendo, outro para os animais que estão em reprodução, que seria o matrizeiro, e outro para os animais que estão doentes, que estão de quarentena, que estão apresentando um sintoma não tão interessante, tá? Então tem esses espaços para que essas aves não se misturem. Elas estão em fases diferentes e elas têm necessidades diferentes. Uma ave adulta saudável não pode estar com outra ave adulta que esteja doente, ok? Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças que acometem as galinhas ornamentais, as galinhas que são criadas nesse sistema, e outras doenças também. E aí vocês vão entendendo melhor como prevenir essas doenças e como identificá-las, né? Porque eu sei que é bastante difícil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado bastante a vocês a darem um start do que vocês precisam mudar aí na sua criação. Muito obrigado, pessoal. Siga a gente lá no Instagram, comente, deixa um comentário aqui no nosso canal do YouTube e se inscreva também para vocês não perderem nenhum vídeo. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.